Boa noite, Valdete, seja muito bem-vinda. Boa noite também, família Dantas, Adriana, Andréia, Márcio, Marcos, Dona Wanda e seu Edivaldo. Boa noite, Selma e Dinho. Boa noite também, Fátima Dove e toda a família. Um abraço especial para o Rico. Dona Leopoldina, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês esses momentos. Boa noite, José Ricardo, seja muito bem-vindo também. Olá, Andréia. Dona Rosali, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Aninha e Adriano Borges. Olá, Wagner, muito boa noite, seja bem-vindo. Wanda Rodrigues, boa noite também, seja muito bem-vinda. Boa noite, Oneida Alves. Sou Luiz Alberto, muito boa noite. Jossanã, boa noite. Com certeza, Fátima, Ele nos abençoa. A questão é que a gente se coloque, em condições de receber essas bênçãos. Cláudio Nori e Eliane, sejam bem-vindos. Senhor Antônio Pazotto, muito boa noite. Tá bem adiantado, né, seu Luiz? Mas o seu Luiz gosta de ler, né? Isso é bom, seu Luiz. Aí devorando essas obras aí, quem sabe algum dia o senhor vem aqui falar para nós, né? Fazer um resuminho para nós aí de tudo aquilo que o senhor tem lido, visto. Isso é bom. Olá, Lucélia, muito boa noite, seja bem-vinda. Vamos então fazermos a nossa prece, já está no nosso horário, para pedirmos a Jesus mais uma vez a permissão para iniciarmos as reflexões. Boa noite, Marcelo, boa noite também, Dona Maria Geralda. Michele, Rossato e Gabriel, boa noite para vocês. Lídia, muito boa noite também. Olá, Tuca, boa noite. Com certeza, Wagner, a sua presença aqui também é muito importante para nós. Sempre que puder estar aqui ao vivo é muito importante. Ah, que nada, seu Luiz. Tem muita coisa para ensinar para nós. Rosilda Martins, muito boa noite. Bom, vamos lá fazermos a nossa prece, né? Marcileia, boa noite também, seja muito bem-vinda. Guilherme e Luciano. Gente, convido todos vocês agora nesse instante, aí onde vocês estiverem, que elevem o seu pensamento, que elevem a sua vibração. Tentem realmente identificar a elevação de toda esta energia que envolve vocês, como se nós estivéssemos e se pudéssemos flutuar, estarmos acima dessa própria matéria, ou tirarmos completamente todo o peso que a matéria exerce sobre nós. Precisamos aprender cada vez mais a deixar o espírito preponderar sobre a matéria. Para isso, nós precisamos, principalmente do conhecimento, do desapego e do amor. Que nesses instantes em que nós estamos mais ainda fazendo as nossas orações, que possamos perceber o pico da emoção quando estamos conectados com o Criador. Nada mais importa, nada mais nos influencia, nada nos faz sofrer.
Que esses instantes se perpetuem na nossa vida, no nosso dia a dia, e principalmente para que sejamos verdadeiros instrumentos a todos aqueles que estiverem à nossa volta. O conhecimento pressupõe exatamente isso. A utilização de todas essas informações para modificarmos toda a energia que nos envolve e vivermos sempre de acordo com o próprio bem. Caminhando, seguindo as leis que regem o universo, estaremos numa perfeita sintonia com o Criador. Estaremos vivendo também no mais perfeito equilíbrio. Que a paz esteja no coração de todos vocês. Que a paz reine no lar de cada um de vocês. Que nós enxerguemos essa paz. Que nós visualizemos o trabalho da espiritualidade com cada um de nós e com cada um dos nossos companheiros que comungam conosco esta existência ou este momento da vida. E independentemente do que estivermos fazendo, do que observarmos, ou do que os outros sentirem, que a nossa paz prevaleça sempre. Que assim seja. Boa noite aqui também para a Natália, né? Boa noite para a Anitta e o Clarindo. Olá, Valdileia, muito boa noite também, seja bem-vinda. Marileuza, Dona Iraci Rosa, Mariângela, boa noite também, Daniele Diamantino. E mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui, cumprimentando a todos vocês, deixando aqui também o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão a todos aqueles que vão, num outro momento, participar aqui desta nossa leitura e estudo, destas observações, né? Podemos assim dizer, que sempre fazemos com relação aos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa. Independentemente do horário, tem gente que assiste à noite, tem gente que assiste no final de semana, mas é sempre prazeroso poder estarmos aqui, dividindo pelo menos as nossas atenções com alguma coisa diferente, com alguma coisa que alimente o espírito, e não apenas e tão somente a matéria. A gente vê e percebe o tanto que o mundo tem se materializado, ou melhor, o quanto as pessoas têm se apegado à matéria, que, vamos assim dizer, é algo que aqueles que procuram um pouquinho sentir a vida espiritual, né? Glória Quirino e Ercília Machado, boa noite para vocês. Algo que a gente consegue identificar. Sim. São tantas, como é que nós podemos dizer? São tantas coisas, são tantas informações, são tantas influências. Eu posso até citar aqui muito breve e rapidamente, gente, a questão das redes sociais. Quantas visualizações, que hoje eles trabalham muito em cima disso, nós temos em determinados sites de pessoas que assim, não se preocupam em edificar, fazem as suas propagandas, divulgam ali os seus produtos, fazem as coisas, mas elas não se preocupam em edificar a criatura humana. Enquanto nós temos muitos outros que querem buscar esta edificação e nós não temos o segmento, ou nós não temos a quantidade de visualizações para poder ampliar e aumentar cada vez mais. Eu lembro direitinho que a Nete Guimarães fala muito disso, né? Ela falava, até brincava que, fazendo uma propaganda para a Rede Amigo Espírita, que o grupo de costureiras lá da cidade onde ela morava era maior do que o grupo de espíritas que estavam exatamente procurando, só para a gente ter uma ideia, uma noção disso que a gente está falando aqui à guisa de introdução. Então, um pouquinho que a gente começa a se levar, um pouquinho que a gente começa a buscar as coisas do espírito, a gente vai enxergando o quanto a matéria ainda predomina no coração da maior parte das criaturas, né? Ah, que bom, Anitta.
Esperamos você, Clarindo, e todos os nossos demais companheiros, né? Boa noite também para Célia, para Eva, para Joaninha e para Francisca e família. Sejam todos muito bem-vindos. Mas, gente, hoje é sexta-feira. Como vocês sabem, na última sexta, no nosso encontro, nós terminamos o livro dos médiuns, né? Falamos até ali daquele vocabulário espírita e conseguimos mais uma obra, ou terminar mais uma obra, desde quando começou a pandemia, salvo engano, não sei se foi dia 20 de março, foi por aí, nós iniciamos esse nosso projeto e a gente já conseguiu aqui juntos ler Livro dos Médiuns, a Gênese e também o céu e o inferno. E isso é realmente muito gostoso, prazeroso. Quanto conhecimento e informação nós não conseguimos adquirir. Mas aproveitando o nosso tempo, nós vamos utilizar essas sextas-feiras, já que nós estamos aqui reunidos, já que nós assumimos um compromisso conosco mesmo, nós vamos continuar aproveitando esse horário, só que a gente vai adotar esses dois livros que estão faltando, do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E exatamente para nós não ficarmos naquela repetição que muitas das vezes acaba incomodando um pouquinho e desestimulando, aí nós vamos adotar na sexta-feira o estudo do Evangelho. Então, vai ficar o Evangelho na segunda, na terça o Livro dos Espíritos, na quarta o Evangelho, na quinta o Livro dos Espíritos e na sexta o Evangelho mais uma vez. Ok? Então, nós vamos fazer assim até nós conseguirmos terminar a leitura estudo. Esse é o nosso projeto, terminar esta leitura estudo. Boa noite, Cidinha, boa noite também, Amanda Lavez, sejam muito bem-vindas. E nós estamos estudando justamente aqui neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, o capítulo 12, nós terminamos o tópico os inimigos desencarnados que nós vimos no nosso último encontro e agora nós vamos fazer uma breve e rápida leitura, estudo sobre se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. É o último texto de Kardec deste capítulo, porque depois vem a instrução dos espíritos. E com certeza é um capítulo que nós temos que fazer uma interpretação um pouco diferente daquelas que nós estamos acostumados. Nós temos que sair um pouco da interpretação literal e buscarmos uma interpretação simbólica e, em especial, uma interpretação que vá efetivamente tocar a nossa alma, tocar o nosso coração. Porque, realmente, se nós apenas então somente ficarmos presos no se alguém me bater, eu tenho que apresentar a outra face. Se alguém me dá um tapa numa face, eu vou apresentar a outra. Gente, é claro que Jesus não poderia ter dito isso, vamos assim dizer, do ponto de vista literal. Até mesmo porque, não sei se vocês se recordam, e aí é lógico, recorrendo à própria Bíblia, nós vamos encontrar passagens evangélicas onde Jesus ali naquele momento do julgamento que eles estavam fazendo, aquele julgamento, podemos até dizer um julgamento de Araque, porque não era permitido ao próprio Cristo nenhum tipo de defesa. E olha que não era porque não era permitido naquela época a defesa, não, todos eles tinham, todos os processos tinham defesa. É que o julgamento do Cristo foi algo totalmente atípico, foi algo que saiu e que eles não esperavam. Aliás, o que eles mais queriam era eliminar aquilo que eles achavam ser a pedra no sapato dos próprios sacerdotes, dos doutores da lei. Então, Jesus foi julgado e ele teria sim todo o direito a defesas. Mas ali eles não estavam preocupados. Só para lembrar a vocês, e teve um momento, um episódio, que um dos soldados ou alguém bateu em Jesus. E Jesus simplesmente virou para ele: ó, mas o que eu fiz demais para você me bater? Vejam, não estou querendo dizer que Jesus poderia ter se contradito. Ah, não, mas falou isso, então... Não. É algo muito simples, por isso que a nossa interpretação deve ser correta e adequada. O próprio Cristo perguntou: peraí, se eu falei alguma coisa errada, se eu falei alguma coisa demais, por que você me bateu?
Provavelmente, né, aquela pessoa deve naquele momento ter pensado. Se não pensou naquele momento, depois ele ia pensar, mas realmente, espera aí, por que eu fiz isso? E isso é tão comum na vida da gente, principalmente quando a gente já adotou uma postura de buscar uma certa melhora, né? Quem de nós aqui, por exemplo, nunca ficou com um certo... Eu vou usar essa expressão só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas quem que já não teve aqui um certo remorso por ter feito alguma coisa e depois falou, poxa, eu não poderia ter feito isso, ou eu não deveria ter agido daquela forma, eu não deveria ter dito aquilo. Mas isso é típico daquelas pessoas que estão buscando uma melhora, que estão buscando uma transformação. Então, é algo muito comum, muito simples, né, Filomena? Muito boa noite, seja bem-vinda. Muito simples de nós começarmos a analisar. Então, eu imagino aquele soldado na época de Jesus que bateu e Jesus simplesmente perguntou, mas espera aí, por quê? Ele também deve ter ficado pensando, né? Por que eu fiz aquilo? Por que eu bati? O que ele me fez? E nos momentos de raiva, de rancor, a gente, infelizmente, acabamos fazendo ou adotando determinados comportamentos. Lembra quando a gente estudou um pouquinho aqui sobre a cólera? No capítulo 7º, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Boa noite, Leda. Seja bem-vinda. Pois é, a cólera muitas das vezes faz nós termos determinados comportamentos que nós não gostaríamos de ter. Então, só para nós relembrarmos e contextualizarmos essa frase, que com certeza a gente precisa ter um olhar diferente para ela. Mas Kardec vai trazer aqui o texto e o trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Ou seja, nós vamos nos transportar nesse instante lá para o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, a gente sabe quantas não foram as informações e os ensinamentos que Cristo relegou àquela plateia e inclusive a nós, hoje, que estamos buscando e tentando assimilar e tentando entender o que ele disse. Aprendestes o que foi dito, traz no evangelista, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E o interessante é que, pelo menos nessa edição que eu tenho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio codificador coloca essa frase em itálico. Se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Mas nós já vamos ver a própria explicação de Kardec. E que, se alguém quiser pleitear contra vós, para tomar a vossa túnica, também lhe entregueis o manto. E que, se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais àquele que vos queira tomar emprestado. Veja, são frases que a gente precisa, inclusive analisando-as separadamente, nós vamos também encontrar interpretações profundas dentro de um simbolismo e principalmente de um simbolismo cultural para a época do próprio Cristo, né? Boa noite, Rosilene Osmani Diego, boa noite também, Márcia Martins. Kardec vai inclusive trazer como primeiro ponto, e vocês sabem, né, que eu adoro esse ponto também porque eu gosto de repetir. O primeiro ponto, Kardec já começa o comentário falando sobre os preconceitos do mundo. Gente, os preconceitos do mundo vamos dizer, o maior obstáculo que nós temos para o nosso aprendizado e para a compreensão. É por isso, pelo menos na minha modesta visão, boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Por isso que na minha modesta visão, quando nós passarmos a regeneração, aqueles que não estão preparados não poderão mais conviver, não poderão mais estar entre aqueles que querem que o mundo evolua. Exatamente para que este preconceito não atrapalhe os demais.
Porque nós muitas das vezes nos preocupamos com aquilo que o outro pensa, com aquilo que a sociedade acha que é o normal e o correto, mas tudo não passa de um pré-conceito que eles de alguma forma nos impuseram ou estão tentando nos impor e que muitas das vezes nós não conseguimos lutar contra. Espera aí, se alguém vier e me dar um tapa, eu tenho que mostrar o outro lado para ele me bater outra vez do outro lado? Gente, é claro que Jesus não poderia ter dito isso, pelo menos dessa forma, e para adotarmos esse tipo de comportamento. Mas o preconceito vai fazer com que a gente tenha essa dificuldade de interpretar. Por quê? Porque, como Kardec vai dizer, eu já estou pulando lá para o fim. O que Cristo estava exatamente condenando aqui é justamente a vingança. Se nós analisarmos todo o trechinho que Kardec colocou, a gente vai perceber isso. Porque veja, dentro de um mesmo contexto, numa mesma frase, no mesmo momento, Jesus diria que você apresentar outra, mas ele vai com um palavreado diferente, que se alguém quiser pleitear contra vós, se alguém vier contra vós para poder tomar de você alguma coisa, entregue. Por que você vai ficar preso àquela coisa? Será que, ampliando a interpretação, será que aquela coisa não é mais importante para ele do que para nós? Até que ponto, provavelmente Cristo queria dizer, até que ponto nós vamos ficar presos a estas coisas e questões materiais? Até que ponto nós vamos ficar presos ao nosso próprio orgulho? Não, porque se alguém fez isso com você, você tem que ir até as últimas consequências. Ah, se alguém fez... Não, se eu fosse você, entrava na justiça, processava, você ainda vai pegar um bom dinheiro dele ou dela, da empresa, Não é assim que a sociedade pensa. Não é sempre em levar vantagem em alguma coisa. Aí Jesus está falando o seguinte, mas peraí, que tipo de vantagem você está querendo levar? Tudo isso que diz respeito à matéria, vai ficar com a matéria. E você quer ficar preso à matéria? Você quer continuar sendo escravo da matéria? E, principalmente, né? No finalzinho aqui que vocês se lembram que eu ainda fiz questão de frisar a expressão: aquele que eu vos pedi, não repilais. Principalmente que vos queira tomar emprestado. Nós vamos estudar um pouquinho mais à frente um texto chamado A Verdadeira Propriedade. Qual que é a verdadeira propriedade da criatura humana? O que nós temos, gente? O que é efetivamente nosso? Ou o que é meu? Em tudo isso, ou diante de tudo isso, né? Sebastião Ferreira, boa noite também, seja bem-vindo. Diante de tudo isso, o que é efetivamente meu? Mas, vamos seguir. Kardec vai falar, chamando a atenção primeiro no que diz respeito ao preconceito. O preconceito porque é uma questão de honra. Eu não posso levar desaforo para casa. Jesus está falando, calma, pense. Por que você ainda quer ficar exaltando o seu próprio orgulho? A sua personalidade? Porque é exatamente o orgulho que vai fazer com que a gente retribua injúria com injúria. Ofensa com ofensa. Mas ele mesmo disse para nós, inclusive no mesmo Sermão do Monte, quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso: se você quer ser perdoado, perdoe. Sim, simples. Agora, se você não perdoar, você não pode pedir perdão. Claro que não. Você não está preparado para pedir perdão. Se você não está preparado para perdoar, também você não está preparado para pedir perdão. Ou até quando nós vamos ficar contando com essa misericordiosidade do Criador, achando que a misericórdia pode ser confundida como ele apagar as nossas faltas e a gente vai ficar sempre ali no seu seio, ele sempre nos perdoando porque a gente é criança, nós somos crianças espirituais. Gente, nós já chegamos num patamar
de amadurecimento que o nosso livre-arbítrio, ele não dá mais margem para nós deixarmos de ser responsabilizados por alguma coisa. Não. Na época de Moisés, como Kardec explica, sim, era olho por olho, dente por dente. Mas espera aí, o que significa esse olho por olho, dente por dente? Lembra que a gente chegou a comentar? Talvez seja justamente a forma de nós entendermos e encararmos uma legislação do ponto de vista material, olho por olho, dente por dente. Só que nós vamos ficar presos a essa interpretação material, nós não vamos avançar para o moral. Por isso Jesus diz, vocês aprenderam aquilo que foi dito lá atrás. Eu vim aqui para poder dizer e mostrar para vocês algo diferente. Eu vim depois de Moisés, 1500 anos depois, para mostrar para vocês que vocês já evoluíram e que precisam evoluir mais ainda. E esse processo evolutivo, ele está justamente relacionado a todos esses preconceitos, como diz Kardec, que vocês ainda se prendem a eles. Vocês não querem ser felizes? Vocês não querem conquistar este reino dos céus? Então, retribuir o mal com o bem. Não vá querer aumentar ou ampliar as contendas que acabam não tendo fim. Eu faço com a pessoa que hoje, se eu não tiver o troco nessa encarnação, eu vou ter na próxima, aí depois na próxima eu recebi o troco, aí depois eu que vou querer dar o troco de novo. Ou seja, vai ser um ciclo vicioso que não terá fim. Por isso Cristo veio exatamente para poder estabelecer um marco diferente na história da humanidade, onde nós precisaríamos adotar uma postura moralizadora. E veja que Jesus veio numa época que não era muito fácil e simples lutar contra estes preconceitos da sociedade. A gente está vendo que hoje já não é. Nós temos uma dificuldade, e aí eu vou usar uma expressão que o próprio Kardec usa, nós temos inclusive covardia para adotar determinadas posturas hoje. Porque a sociedade cobra. Imagina naquela época de Jesus, né? Vânia, Joana Bandeira, boa noite para vocês. Imaginem naquela época de Jesus. Então, falando para vocês, o processo dele foi assim, relâmpago, não deu nem direito de defesa, porque ele sabia que se oportunizasse uma defesa para ele, ele poderia reverter o resultado do julgamento. Mas nem fizeram isso, não vamos deixar, não vamos dar margem para ele, não. Já vamos condená-lo, já sai daqui condenado e pronto. Não podemos dar essa margem porque provavelmente ele vai nos convencer porque ele está com a verdade. Mas o nosso orgulho não deixa a gente ver e enxergar. Mas Cristo veio especificamente para estabelecer esse marco, estabelecer esse parâmetro. Falou, opa, aprendestes o que foi dito, agora eu estou dizendo diferente. Nós temos que retribuir o mal com o bem, para, na pior das hipóteses, nós quebrarmos este círculo vicioso. Simples. Olá, Isolina, boa noite, seja bem-vinda. Mas, Isolina, a gente só precisa ver o que vem a ser este dano irreversível. E é isso que a lição está tentando nos mostrar, que Kardec chama a atenção. Né? O que seria o dano irreversível? A gente precisa pegar e analisar este dano sofrido, com o que ele está relacionado. Se ele está relacionado com uma vida física, com dificuldades físicas, está relacionado com dificuldades de ordem moral. Mas espera aí, essas dificuldades de ordem moral ou este dano irreversível é por conta dos meus vícios? É aquilo que a gente fala, por isso que o título do capítulo é amor, amai. Porque quem ama não tem absolutamente nada que possa vir do outro, que inclusive está numa situação evolutiva inferior, que seja capaz de te atingir.
O exemplo é com o próprio Cristo. Sim, nós estamos falando de Cristo, um ser altamente avançado, evoluído, que já superou. Claro, mas nós também, por isso que a gente não pode nem dizer que qualquer dano seja irreversível. Não. Essa preocupação do nosso relacionamento com o Criador é que deve ser mais importante. Isto é que deve ser irreversível. Né? A Ercília até coloca a questão do dano de ordem emocional. Sim, eu até entendi, Ercília, o que a Isolina está querendo dizer. A gente sabe que realmente não é algo, então a gente só precisa questionar. Fomos atingidos, vamos então fazer uma terapia conosco mesmos e analisar de forma profunda este dano que nós sofremos. É isso que a gente precisa fazer. Analisar o dano. Vamos tentar analisar o dano sem pensar no outro, sem pensar na outra pessoa? Talvez, sim, como vocês estão dizendo, seja algo difícil e complicado. Mas a gente precisa fazer, nem que seja, né? Se a nossa terapia é de 1 hora, vamos deixar 10, 15 minutos que seja, só para focar no fato e deixar de lado os responsáveis. Porque nós focamos no responsável e esquecemos de focar no fato, e não focando no fato, eu não vou chegar à verdadeira causa deste dano, entre aspas, irreversível. Porque o detalhe pode estar exatamente no excesso de orgulho, no excesso de vaidade, no excesso de egoísmo, no excesso de apego. Então, se o dano ele está no excesso de apego, se eu diminuir o apego, o que vai acontecer? Eu também automaticamente vou diminuir os danos. Se eu eliminar completamente o apego, eu já eliminei completamente todo e qualquer tipo de dano. Então, tem como nós fazermos isso desde que a gente adote essa postura, fazer uma análise diferente. O objetivo nosso aqui é exatamente esse. Sim, concordo com a Isolina, concordo com a Ercília, concordo com muitos de vocês que devem estar falando que é algo difícil. Concordo, sim, é difícil. É difícil por quê? É difícil porque nós ainda estamos, como diz Kardec na sua palavra inicial, sendo envolvidos por todo este preconceito e pela forma como a sociedade entende. Porque eu não posso dividir e compartilhar com os outros. Se você estivesse numa sociedade onde o seu vizinho perdoasse, onde o outro familiar seu perdoasse, talvez você seria induzido a também praticar o perdão. Mas você está exatamente numa sociedade onde eles não fazem isso, muito pelo contrário. Todo mundo vai buscar vingança. E isso dificulta para nós. Por isso, de novo, que nesse processo de transformação planetária, aqueles que não estiverem preparados serão sim. Eles terão que ser apartados, eles terão que ser separados. Para não dificultar o avanço daqueles que querem efetivamente avançar. Sim, não, eu estou te entendendo. Eu até concordo contigo, mas a gente precisa continuar buscando essa força no próprio Cristo. Nós precisamos ficar buscando e começar a analisar. Analisemos o fato, né? Analisemos, igual você disse, a questão da pessoa que foi envolvida. Às vezes não foi nem você diretamente, alguém que você ama foi atingida. Peraí, vamos ver como é que está aquela pessoa, o grau de fortalecimento dela. E aí a gente começa a fazer todo este processo de análise, não para o outro, análise para nós. Porque é a gente que precisa fortalecer diante de tudo isso. Né? Então, por isso que a gente está falando, e eu gosto de dizer, o Evangelho, o estudo do Evangelho é uma verdadeira terapia que a gente faz com a gente mesmo. Olá, Cidinha, boa noite. É uma terapia que a gente faz com a gente mesmo. Sim, olhar bem. E aí, não sei se você se recorda, Isolina, aquilo que a gente falou mais atrás, não retribuir o mal com o bem, quando Kardec vai expondo alguns pontos que a gente precisa observar. Sim, eu não vou trazer aquele inimigo para dentro da minha casa, mas eu preciso começar a pensar um pouco diferente de como ele pensa. Por quê? Como diz lá na leitura,
extraída do próprio Evangelho. Se eu não fizer algo diferente dos fariseus, dos publicanos, que recompensa eu estou buscando? Que recompensa eu estou querendo? Sim, o Espiritismo nos ajuda muito, exatamente por isso, Cecília. Por quê? Porque o próprio codificador vai dizer que eu não posso restringir a essa existência esses fatos. Eu tenho sempre que buscar, e a gente viu isso na leitura anterior. Eu tenho que buscar o meu próprio passado e eu tenho que projetar o meu futuro, o que eu espero de tudo isso. Então, eu não posso ficar apenas e tão somente preso nessa existência. E a doutrina vem nos ajudar exatamente a ampliar esses horizontes, pelo menos para nós pensarmos diferente. É claro que também não estamos dizendo que, você tem que fazer isso. Não! Exercícios, hábitos, a gente vai desenvolvendo com o tempo. Mas como a gente viu com Kardec nos textos anteriores, né? Pelo menos eu não desejo um mal para ele. Pelo menos eu não quero a vingança. Tudo bem que eu ainda não consigo perdoar. Eu vou ficar magoado, eu vou ficar ressentido. Todas as vezes que eu ver, eu vou lembrar. Mas eu já não desejando o mal para ele, eu já estou começando a trabalhar. E claro, sempre buscar aquilo que nós precisamos fortalecer em nós. E ninguém precisa fortalecer mágoa, ninguém precisa fortalecer ódio, ninguém precisa fortalecer rancor. A gente precisa fortalecer o contrário. O amor, a caridade, a prática do bem. E aí, como diz Jesus, apresentando o outro lado da moeda. A gente vai desarmar, lembra que a gente falou dos inimigos desencarnados? A gente desarma o inimigo quando ele vem para tacar uma pedra em você e você chega com uma flor para ele. Você desarma. Pode ser que você ainda não tenha totalmente, mas você desarmou o seu inimigo. Você está buscando um processo de reconciliação que vai libertar vocês dois depois. A gente vai fazer esse treinamento, por isso que a gente vai continuar estudando. Essas coisinhas vão ficando ali na nossa mente até a gente conseguir uma libertação completa, né? Conta gotas mesmo, Ercília, com certeza. Olá, Helenice, tudo bem? A Helenice colocando um negócio que realmente a gente vai ter depois que trabalhar bem essa questão, né? A dor. Só que a dor, ela também está relacionada com o conhecimento, com o despertar, com a consciência. Então, por isso que a gente tem que avaliar de uma forma profunda. Aquelas pessoas que não atingiram a consciência, talvez elas vão demorar a perceber essa dor. Mas, tudo bem, né? Vamos dar tempo ao tempo para absolutamente tudo. Gente, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Fica aí o nosso abraço, o desejo de um final de semana de muita paz, de muita tranquilidade, de muita felicidade. Que Jesus continue os abençoando e que vocês sempre percebam estas bênçãos. Muita paz e até o nosso próximo